Se você tem R$ 50 e quer mudar de vida, você chegou no vídeo certo. Hoje eu vou mostrar para vocês que com R$ 50 você pode mudar totalmente o seu futuro, imaginando aí uma futura aposentadoria e realmente uma mudança de vida. Esse vídeo então é para você. Eu trago hoje informações muito importantes e muito interessantes para você. Muita gente cobra milhares de reais em cursos para te ensinar a investir. Eu vou trazer esse conteúdo gratuito para vocês. Só peço uma coisa, que você deixe aquele like e se caso esse vídeo realmente te ajudar e realmente você gostar do conteúdo, convido você a se inscrever porque você vai ser muito bem-vindo aqui no canal. Hoje eu vou mostrar para vocês 3 investimentos para iniciantes que também vai servir, né, ao longo de toda a sua vida depois que você começa e ele vai ser carregado para a sua vida, trazendo lá na frente grandes frutos, aonde você vai conseguir ter a sua liberdade financeira. Um termo que pode ser muito técnico, mas que se você pensar bem no literal dessas palavras, você vai entender o que é. Uma liberdade financeira quer dizer que você vai ter ali uma renda passiva suficiente para conseguir trabalhar somente se quiser. E se você quiser realmente se aposentar, você consegue. Essa liberdade financeira é o que a gente busca no mundo dos investimentos. E eu espero que você que entrou aqui no vídeo de hoje também busque isso para a sua vida. Precisamos apenas de R$ 50 porque os investimentos que eu vou mostrar para vocês hoje são muito simples, né? E vão ser aqui, né, parte importante da base de investimentos toda da maioria dos investidores aqui do Brasil. São eles a renda fixa, é o primeiro investimento que você vai precisar fazer para você começar a investir. Depois temos os fundos imobiliários e as ações. Lembrando que aqui, né, eu estou te dando 3 opções que dá para começar com pouco dinheiro. Você pode, né, se quiser, arriscar mais, mas eu não recomendo, começar, né, com investimento internacional, Bitcoin ou outras criptomoedas. Você pode fazer também investimento na bolsa americana, mas se você ainda tem medo de entrar na bolsa brasileira que custa tão pouquinho, você não vai querer se arriscar tanto. O dinheiro é precioso e a gente tem que cuidar muito bem dele. Então, a gente vai destrinchar aqui 3 desses investimentos, como eu disse para vocês, que são seguros, primeiramente, eu vou mostrar isso. Também, eles têm o seu risco, mas você vai precisar entender esses riscos e, claro, geram grandes frutos lá na frente. Por quê? Tanto os fundos imobiliários, que é uma parte dos investimentos, quanto as ações são pagadoras de dividendos. Daqui a pouquinho a gente vai falar um pouquinho mais sobre esse termo que é importante também a gente saber, porque ele vai compor ali grande parte da nossa carteira de investimentos. Convido você então a vir junto comigo, dividir aqui esses R$ 50, distribuí-los dentro desses 3 investimentos. O primeiro deles, que eu vou falar para vocês brevemente aqui nesse início, será a renda fixa, que daqui a pouquinho a gente vai investir na prática no Nubank. Eu vou mostrar para vocês como que se investe tanto na renda fixa quanto na renda variável, na famosa bolsa de valores, que não é uma coisa de outro mundo. E você vai ver que dá para começar com pouco dinheiro. E isso vai ser muito possível para você que tem aí pelo menos R$ 50. A primeira parte, que é a renda fixa, ela vai compor ali parte muito importante da sua carteira, que vai ser a sua chamada reserva de emergência. Essa reserva de emergência é muito importante porque o próprio nome já diz. A gente não sabe o que pode acontecer no nosso dia a dia e que precisa ali de uma emergência. E a gente não quer, de jeito nenhum, vender ativos que são da renda variável para poder cobrir essas emergências. Concorda comigo? Renda variável é algo que a gente compra e deixa ali para todo sempre, porque é essa renda variável que vai me gerar a renda lá na frente. Deu para entender? Primeiramente, então, a reserva de emergência. Desses 50, a gente vai colocar 60% dele na reserva de emergência, porque para início, esse tipo de investimento, como o próprio nome já diz, é a renda fixa, ele é mais seguro. Embora possa ter algum problema com o banco, algum problema com a instituição que você esteja investindo, ele tem o FGC que nos garante esse dinheiro até R$ 250 mil. Então, para a gente, no início, não precisamos nem pensar nesse valor, né? Se o banco quebrar,
esse FGC é o nosso seguro, que garante esse investimento voltar para a nossa carteira mesmo que o banco quebre. Por exemplo, mesmo se o Nubank quebrar, ele vai voltar para a gente. Beleza? Então, a gente vai colocar 60%, que equivale a R$ 30 desses 50. Ah, mas é muita coisa. Sim, porque a gente precisa pensar nessa reserva com muito carinho, tá bom? Mas você vai ver que isso ao longo do tempo ele vai mudando. Depois que você tiver uma reserva de emergência boa, você pode só para renda variável, e é isso que eu faço, por exemplo, na minha carteira, e ao longo do tempo você vai se adaptando a esse tipo de valor para colocar na sua carteira. Então, R$ 30 você vai colocar na reserva de emergência. Daqui a pouquinho a gente vai fazer esse investimento. Os outros R$ 20 você vai distribuir R$ 10 para fundos imobiliários e sim, é possível investir R$ 10 apenas dentro da Bolsa de Valores, você sabia? R$ 10 dá para você comprar fundo imobiliário. E R$ 10 você também vai comprar uma ação. Você já se imaginou sendo sócio de uma empresa, de uma grande empresa aqui do Brasil? De uma grande empresa como um banco? Como o Banco Itaú? Que é a empresa que a gente vai comprar no vídeo de hoje. Então, essas duas categorias de investimentos vão fazer com que você receba dividendos, que é a palavrinha que eu disse logo no início do vídeo, e que vai ser muito importante para a sua vida de investidor para sempre. Porque se você busca algo que vai pagar uma renda para você, para que você possa parar de trabalhar, você precisa ter uma origem para essa renda. Uma das origens, e é o primeiro tipo que eu vou falar para vocês, é o fundo imobiliário. Os fundos imobiliários são fundos que têm em seu portfólio grande parte de imóveis, se forem fundos de tijolo. Então, depois a gente vai definir duas classes de fundo imobiliário. A primeira classe, os fundos de tijolos. Esses fundos têm imóveis em seus portfólios, ou seja, eles têm imóveis ali, né, em seu nome, e a gente, como acionista, como cotista, vai comprar um pedacinho desses imóveis. Com R$ 10, com R$ 5, com, sei lá, R$ 100, existem fundos de duas categorias, o de base 10 e o de base 100, a grosso modo. E a gente vai selecionar, claro, com pouco dinheiro, os de base 10, que não quer dizer que são fundos ruins. Muito pelo contrário, muitos fundos excelentes custam apenas R$ 10. O que vai dizer mesmo é a quantidade de cotas que você vai comprar. Mas com R$ 10 já é possível. Então, a gente vai comprar um pedacinho desses imóveis e a gente vai receber o aluguel desses imóveis, que corresponde a mais ou menos 1% desse investimento que você vai colocar. Esse rendimento de 1% dos fundos imobiliários é muito importante, porque, primeiro, ele é um rendimento ótimo, 1% dá 12% ao ano, e o mais importante de tudo, ele é isento de imposto de renda aqui no Brasil. Então, os fundos imobiliários pagam dividendos isentos de imposto de renda. As ações também, mas principalmente os fundos imobiliários, porque fundo imobiliário só distribui dividendos. E a gente não precisa pagar imposto de renda em cima desses valores. Isso é muito bom. Então, já entendemos mais ou menos como que funciona aqui os fundos imobiliários. A gente vai comprar um pedacinho, né, de imóveis que são geridos por esses fundos, né, por boas gestoras. A gente vai precisar entender um pouquinho disso também, mas com o tempo você vai estudando e vai entendendo esses tipos. Existem várias formas, vários setores dentro desse investimento, né? O setor de logística, o setor de shoppings, o setor de varejo, o setor de renda urbana e assim por diante. E além desses fundos de tijolo, existem os fundos de papel, que investem em dívidas, né, em CRIs, certificados de recebíveis imobiliários, que são as dívidas aí dos setores imobiliários, é uma forma de investimento também. Esses fundos de papel também são muito importantes e podem compor a nossa carteira. Então vamos conseguir investir em um fundo imobiliário. E além desses dois investimentos que eu disse para você, renda fixa, fundo imobiliário, existem as ações. As ações, elas pagam um pouco menos de dividendos, isso é verdade, do que os fundos imobiliários. Mas elas carregam consigo um grande potencial de valorização. A gente sabe que as empresas aqui no Brasil, existem, né, pelo menos, grandes empresas que lucram muito ano a ano. E esse lucro de muitas delas é distribuído aos cotistas, aos acionistas, que somos nós aqui na Bolsa de Valores. Distribuindo esses lucros, a gente vai receber esses dividendos, que vão compor ali parte da nossa renda. Muitas vezes não é mensal, porque as empresas pagam de 3 em 3 meses, de 6 em 6 meses, mas pagam valores
muito bons, girando em torno de 8 a 12% ao ano, dependendo da empresa. E a gente vai ter que selecionar algumas empresas de alguns setores importantes, que são os setores chamados de perenes, setores onde a gente imagina e a gente enxerga que isso não vai falir, não vai sumir da face da Terra, porque a gente enxerga como parte essencial da vida do ser humano. Uma dessas partes é o setor de bancos, né? Os bancos sempre conseguem lucrar, sempre vão estar aí presentes, inclusive a gente faz investimentos por eles, né? Então não tem como eles quebrarem, né? Tem, mas se for bem gerido, né, é muito difícil eles serem extinguidos da face da Terra. Isso que eu queria dizer. O segundo ponto é a parte de seguros, que também está atrelado aos bancos, né? Seguradoras. O terceiro vai ser as elétricas, né? Ninguém vive aqui no Brasil sem energia elétrica, seja energia hidrelétrica, solar, né? Várias formas, né? Existem. E outro setor muito importante também é o setor de telecomunicações, que é bem importante. Eu não gosto muito, mas também é um setor perene. Além desse, temos também o setor de saneamento, que formam aqui para a gente os cinco, né? Os cinco pilares dos investimentos perenes na Bolsa de Valores quando se trata de ações. São bancos, seguradoras, elétricas, saneamento e telecomunicações. Se você tiver todos esses ativos desses segmentos, você com certeza vai ter uma boa rentabilidade lá na frente. Claro, selecionando boas empresas, beleza? Sabendo disso, então a gente vai ter aqui renda fixa, fundos imobiliários e ações. E agora, conhecendo um pouquinho desses três setores, a gente vai para o nosso Nubank, aonde vamos dar início aqui para os nossos investimentos. Na placa principal aqui do Nubank, né, na página principal, a gente tem ali R$ 51 que eu separei para a gente fazer esse investimento. E a gente vai buscar agora esses investimentos. Onde fica? No cifrãozinho ali embaixo. Clicou lá, você vai abrir a área de caixinhas, que tem também a renda variável. Você vai colocar em criar nova caixinha e vai selecionar uma nova caixinha. Aí você pode pôr o nome que você quiser aqui nessa caixinha. A gente vai colocar como reserva de emergência. E como eu já tenho uma caixinha reserva de emergência, a gente vai colocar aqui reserva de emergência 2, só para não ficar com o mesmo nome, beleza? Dentro dessa caixinha vamos colocar os nossos R$ 30. Isso é muito importante, tá? Separar aqui como reserva de emergência, as caixinhas têm como por nome e o resgate deve ser imediato. Isso é muito importante. Se a gente trancar o dinheiro, não faz sentido, né? Emergência é sempre imediato. Então, resgate imediato. Vamos colocar aqui confirmar. 100% do CDI, que atualmente está muito bom, né? Coloca a sua senha e você já tem a sua caixinha reserva de emergência. Muito importante, R$ 30 ali, e aqui você vai acompanhar os rendimentos dessa caixinha, tá? Porque vai render 100% do CDI. Depois de ter feito o investimento nas caixinhas, a gente vai agora entrar na parte da renda variável. E aonde que fica a parte da renda variável? Você pode entrar aqui em minha carteira, né? Voltando aqui, temos R$ 21 para investir. Você vai poder selecionar a parte da minha carteira, que você vai ver daqui a pouquinho que está presente também aqui no cifrão, tá? Nesse cifrão temos minha carteira e temos o investir. Se você clicar na minha carteira, aqui vocês estão vendo a minha carteira, né? Os meus investimentos aqui do canal, inclusive, que vocês já acompanham há algum tempo, né? Você tem as minhas empresas, né? O Banco ABC, por exemplo. Mas a gente vai aonde? Em investir. Investir, você vai encontrar os setores. Nesses setores, você vai encontrar aqui uma abinha de fundos imobiliários. Clicando ali, você vai selecionar o fundo imobiliário que você deseja. No caso aqui da gente, vamos selecionar Gari 11. O Gari 11 é um fundo imobiliário muito bom, de tijolo, que custa R$ 9,05. Você pode ver que eu já tenho 400 cotas dele, R$ 3.600 investidos. Você seleciona em comprar uma cota, R$ 9,05, tem uma taxinha que depois é devolvida, tá? Essa taxa não fica para o banco. Põe a sua senha e aí você fez a sua compra. Como eu estou fazendo aqui depois do horário de fechamento do mercado, ele vai agendar essa compra para que amanhã, às 10 horas da manhã, abrindo o mercado, ele vai executar essa minha compra, beleza? E agora, sabendo já que fizemos um investimento no fundo imobiliário, a gente vai buscar por ações brasileiras. Nessas ações brasileiras, temos que buscar aqui pela nossa empresa, Itaúsa, que é uma holding principalmente gerida pelo Itaú, que ela custa, olha lá, R$ 11,04.
Muito interessante, né, gente? Muito baratinho, a gente compra aqui um pedaço do Banco Itaú, né? Por R$ 11. Você coloca uma cota, que é o suficiente com esse dinheiro que a gente tem, confere os valores, tem uma taxinha que depois é devolvida pra gente, tá? Lembre-se disso. Colocou a senha e agora você está agendando a sua compra. Isso aqui, gente, é muito importante, porque você viu como é fácil fazer esses investimentos? Em apenas alguns cliques no seu celular, você pode fazer as compras desses ativos. Para você acompanhar, basta vir aqui agora dentro das ações, fundos imobiliários, da sua carteira, você consegue ver todos esses ativos. O Gari 11 passando ali, você tem outros fundos imobiliários, outras ações. Procurando aqui, cadê o Itaúsa? Tá ali em cima, né? Cadê o Gary? O Gary passou, né? Então vamos voltar. Vocês podem ver que eu tenho bastante fundo imobiliário, né? Bastante ações também. Voltando aqui, o Gary 11, olha lá, tenho 400 cotas. E esse aqui, gente, foi o nosso investimento. Sempre que você quiser, você pode acompanhar aqui na própria carteira, que está organizada ali junto das caixinhas, e você vai conseguir acompanhar os rendimentos, os proventos, tudo aqui pela tela do seu celular. Então é muito importante você ter um aplicativo que seja bom, que seja ali, né, fácil de acessar, e que você vai conseguir ali, né, rapidamente entender o que está acontecendo dentro da bolsa de valores. O aplicativo do Nubank é o que eu uso, tá? Porque eu uso já faz tempo, né, para conta corrente, conta de cartão de crédito e tudo mais. Eu acabei usando ele também para fazer os investimentos, tá? Pessoa física. Você pode fazer também pelo Banco Inter, você pode fazer por outra instituição, porque todas, quase todas, tá? Eu não conheço todas a fundo, mas eu sei que quase todas as instituições que têm aplicativo no celular, você consegue acessar a bolsa de valores a partir dele. Tem a sua renda fixa, cada banco tem o seu, e assim por diante. Então, tudo isso que a gente fez no Nubank, você pode se adaptar para o seu aplicativo de banco também. Basta você procurar lá a área do investidor que você vai conseguir fazer esses investimentos. Agora, só para a gente finalizar, vamos fazer uma pequena simulação de como que esses valores vão se render ao longo dos anos aqui dentro da Bolsa de Valores. Venha comigo para essa planilha que eu arrumei aqui para a gente fazer esses investimentos e também fazer essas simulações e entender quanto que vai render. Da nossa planilha, você consegue fazer essa simulação da renda fixa e também dos fundos imobiliários. As ações são um pouco mais difícil de fazer essas projeções, mas também dá para a gente imaginar como um reflexo dos fundos imobiliários. A gente vai conseguir trilhar essa projeção a partir dessa simulação que eu vou fazer para vocês. Começando com a renda fixa. Aqui temos a nossa planilha e a gente atualizou aqui para a Selic anual, né, que estamos agora, 15%. O CDI, então, está a 14,9%, e aí os juros mensal de 1,16, tá bom? E o nosso aporte mensal será de R$ 30, porque foi aquilo que a gente colocou como objetivo aqui, né? Imagina que eu vou investir 50 por mês, R$ 30 na renda fixa, e vai ser R$ 30 por mês. Aí a pessoa fala assim, ah, mas tem a inflação, né? Tem o IPCA que está corroendo o dinheiro. Para que isso não afete a nossa rentabilidade, a gente vai fazer um reajuste anual de 10%. Por exemplo, você começa investindo 30, no ano que vem você vai investir 33, no outro você vai investir 36 e 30 e assim por diante. A cada ano que passa, você faz um reajuste de 10% de aumento, porque daí você consegue subir acima da inflação, fazendo com que o seu dinheiro não perca valor. Ou seja, você vai aumentando os seus aportes, tá? E se a gente colocar esses valores aqui, né, R$ 30, a gente gera toda essa planilha de valores que vão estar atrelados aqui ao nosso investimento, beleza? Então, a gente tem o seguinte: aporte de 30, depois de um ano, a gente vai ter R$ 346 e um total de juros já de R$ 16,82. Os nossos aportes agora começam a ser de R$ 33. E se a gente for passando os anos, vai investindo com muita perseverança, não deixa de aportar nenhum mês, sempre aumentando 10%. Em 72 meses, a gente já vai estar aqui, ó, eu marquei essa data, com 3.833, que ainda parece pouco, né? R$ 3.800, e você vai estar já com juros de 1.085 nesse período. Quer dizer que você já está recebendo R$ 37 por mês de juros desse valor investido. E aí você já vai estar aportando R$ 53, tá? Esse ponto aqui. Ao se passar 10 anos,
Você vai fazer o seguinte: 10 anos você já vai ter R$ 9.000 e vai ter recebido quase o dobro de valor que você colocou dentro da sua caixinha. Por quê? Você vai ter colocado 5.700 e já vai ter recebido de juros R$ 4.154, sem fazer nada, tá, gente? Ah, claro, apenas aportando todos os meses, colocando ali R$ 30, e aqui nesse ponto já estaremos em R$ 77 por mês. Então, em 10 anos, a gente já vai estar recebendo R$ 97 por mês. Aí você imagina, poxa vida, é tão pouquinho, né? Mas pense comigo, você está investindo pouco, R$ 30 por mês, aumentando de 10 em 10% ao ano. Imagine se você estivesse colocando R$ 300. Daqui a pouquinho a gente faz essa simulação também. Mas vamos seguir aqui com os 30 mesmo, porque eu disse que é possível, mesmo com R$ 30, chegar em valores absurdos. Ao chegar aqui em 20 anos, 240 meses, olha só, gente. Em 20 anos já teremos R$ 58.000. Esses 58 já estarão rendendo para a gente 580 mensais e os nossos aportes, né, fazendo os ajustes de 10%, já estão em R$ 201. Só de juros a gente já recebeu nesse tempo R$ 37.000, gente, só de juros que vão entrando ali na bola de neve do seu investimento. Agora vamos mais além, vamos a 30 anos. 360 meses, que é geralmente o tanto que a gente contribui para o INSS, né? Para receber um salário mínimo ali. Se a gente chegar com R$ 30, gente, R$ 30 por mês, e aumentando de 10 em 10%. A gente chega em 30 anos com R$ 255.000, um total de R$ 196.000 só de juros, recebendo por mês R$ 2.532, só com os juros rendendo ali na sua carteira, na sua caixinha, no caso, né? Isso aqui é muito poderoso. Isso com R$ 30. Imagina, né, se eu continuar, né, com 480 meses, nem chega. Mas em 420 meses, a gente já dobrou, a gente já vai estar recebendo 5 mil e teremos já 500 mil investidos, tá? Isso aqui, depois de um certo tempo, a bola de neve fica tão grande que o valor que a gente faz de aporte já não tem significado nenhum mais, porque o tanto de juros que a gente recebe já é tão grande que não faz nem diferença o tanto que a gente vai fazer nos aportes. Então é muito importante a gente se sacrificar no início para depois ir receber bons valores lá na frente. Com R$ 30, a gente demorou aí 420 meses, né, quase 40 anos, para chegar ali em 5 mil por mês. Agora imagina que você tem ali um poder de compra um pouco maior. Você coloca agora R$ 300 por mês. E R$ 300 não é tão impossível não, tá, gente? Falando para vocês. Dá para você fazer uma renda extra e conseguir R$ 300 por mês. Em 20 anos, você vai ter já aqueles 579 mil que você tinha lá com 40 anos investindo R$ 30, né? Então, em 20 anos, você já vai estar recebendo 5.700 por mês. Em 30 anos, você já vai estar recebendo, olha lá, gente, isso aqui é muita coisa, tá? Em 30 anos, você já vai ter 2.500.000 reais e já vai estar recebendo R$ 25.000 por mês, investindo 300 por mês e reajustando 10 em 10%. Lembre-se disso, tá? R$ 25.000 por mês, tá, gente? E se a gente chegar lá nos 420 meses, olha só, já teremos 5 milhões recebendo R$ 50.000 por mês. Isso é muito grande, é muito poderoso, gente. Isso aqui muda a nossa vida. E se você quiser fazer aqui com R$ 1.000, imagina que você consegue investir R$ 1.000 por mês, e vamos ver lá em 30 anos, né? Imagina que é o INSS da nossa vida, né? Em 30 anos, teremos R$ 8 milhões, investindo R$ 1.000 por mês e reajustando 10% ao ano, recebendo R$ 84.000 por mês de dividendos. Nesse caso aqui de juros, né? Porque é a renda fixa. Muito grande, né, gente? Pensa comigo. Vale a pena, tá? Vale a pena você começar, porque isso aqui vira uma bola de neve absurda. Agora, nos fundos imobiliários é a mesma coisa. Você pode considerar ali, né, comprando uma cota do MXRF11 por mês, no GARI 11, né, na verdade, de R$ 9,07, você vai ter, ó, uma cota por mês, R$ 10 por mês, e se você chegar lá nos 360, né, que são os 30 meses, você já vai ter 3.118 cotas, que vai ser um total de 28 mil investidos, e você já vai estar recebendo R$ 272
por mês. Lembrando que aqui não fez reajuste para vencer o IPCA. A gente está colocando apenas os R$ 10 por mês mesmo, tá? E a gente já vai estar recebendo 272. Então, R$ 10 investidos por mês, 9 na verdade, R$ 9,07 por mês, em 30 anos já vai ter multiplicado absurdamente, de 30 vezes, porque já estaremos recebendo R$ 272 por mês. Se você conseguir comprar, por exemplo, 100 cotas por mês, vou colocar aqui, né? 100 cotas ao mês, isso aqui, gente, fica muito poderoso. Percebam que lá em 30 anos você já vai ter 313 mil cotas e vai estar recebendo R$ 27 mil de dividendos mensais. Lembrando que os fundos imobiliários eles sobem os valores, eles próprios se reajustam com a inflação, então isso aqui seria bem maior esse valor, tá? Muito poderoso a gente conseguir investir na renda variável. A renda fixa também tem os seus atrativos e a renda variável também. As duas juntas formam o casal perfeito. Eu espero que você tenha gostado dessas informações, de todo esse vídeo. Se ele não valeu aqui o seu like, a sua inscrição, eu não sei o que eu posso fazer mais, né? Eu me dediquei ao máximo para esse vídeo, eu espero que você tenha realmente aprendido alguma coisa e isso possa ter mudado a sua vida para sempre. Você tenha muito sucesso em seus investimentos, nunca mais deixe de investir, porque isso vai construir o seu futuro. Deus te abençoe e até o próximo vídeo.